Anderson Couto, mais um tema de direito penal para os senhores, crime impossível, dando continuidade aí ao assunto, etapas de realização de um delito. Não costumo pedir para se inscrever, mas pessoal, quem assistir e não estiver inscrito, dê um apoio aí ao projeto para ajudar a gente, ok? Crime impossível, pessoal. Primeiramente, na prova oral não vai perguntar a palavrinha crime possível, eles vão querer lhe confundir. Então eles vão perguntar, o candidato, o que é tentativa inidônea, candidato, o que é crime ou. Então são sinônimos. Crime possível, tentativa inidônea e crime ou. A tentativa se diferencia do crime possível. Enquanto na tentativa o agente empreende sua ação e não chega à consumação por circunstâncias alheias, no crime possível nunca seria possível chegar à consumação. Aqui na tentativa é possível sim. Aconteceu algo que impediu. No crime possível não vai acontecer hipótese alguma de chegar à consumação. Então a diferença é essa, ok? Enquanto na tentativa é possível, já que o ato executório ele é idôneo a chegar à consumação, no crime possível o que ele faz não tem capacidade de chegar à consumação. Ok? Acontece por quê? Porque, e aí vou explicar agora, duas situações que é impossível chegar à consumação. Primeira, a absoluta, inapropriedade do objeto para aquele crime que o agente tinha um dolo. Ou pelo fato de o objeto ser inexistente, ou pelo fato de que o objeto material não é compatível com aquele tipo que o seu dolo quer. Exemplo, o cara quer matar uma pessoa que já está morta. Então, o objeto é absolutamente inapropriado para o crime de homicídio. Pode acontecer também, pessoal, de um meio empregado ser absolutamente ineficaz, seja pelo fato de ele não ter essa capacidade de gerar o resultado que a gente quer, seja porque de nenhum modo esse meio é considerado ofensivo para o bem jurídico. Então a gente aplica um meio absolutamente ineficaz. Pessoal, e quando for relativamente, pronto, se for o objeto for relativamente inapropriado ou o meio for relativamente ineficaz? Pessoal, vai ter um efeito sim e veremos agora. Pessoal, o crime possível, sua natureza jurídica, é uma causa excludente da tipicidade da tentativa, desde que o objeto seja absolutamente inapropriado e o meio seja absolutamente ineficaz. Quando for relativamente inapropriado ou relativamente ineficaz, a tipicidade da tentativa continua. Então, quando for absolutamente inapropriado o objeto ou meio absolutamente ineficaz, a exclusão da tipicidade conjugada da tentativa, pessoal. Ok? Então, podemos destacar já, e vamos falar de todas as teorias, que nosso Código Penal segue a teoria objetivo temperada, e veremos por quê. Vou explicar todas as teorias e vou explicar a teoria objetivo temperada do crime impossível. Neste questão das teorias, vou seguir Regis Prado, que é mais completo. Pessoal, a teoria objetivo pura, ela não vai fazer essa diferença que eu falei anteriormente sobre absolutamente ou relativamente ineficaz. De qualquer forma, se for verificado uma idoneidade, vai haver então a exclusão da tipicidade da tentativa. Ok? Outra questão, existe a teoria objetivo do perigo abstrato, teoria objetiva do perigo abstrato, que seria o seguinte: ela faz a diferença entre relativamente e absolutamente, só que é uma presunção do legislador que estabelece de antemão os casos, como se fosse uma presunção, já feita pelo legislador neste sentido. Ok? Regis Prado também cita a teoria
objetiva do perigo concreto, que faz também essa diferença entre absolutamente e relativamente ineficaz, o meio relativamente ineficaz, e também a questão de ser absoluta ou relativamente inapropriada do objeto. Só que faz uma análise ex ante, ou seja, o juiz se coloca no lugar da pessoa para analisar se é caso de ser absolutamente ou relativamente, ok? Então o juízo é ex ante. E temos a teoria objetivo temperada, que é diferente da anterior, que faz a diferença também entre absolutamente e relativamente, só que a análise é ex post, ou seja, posterior ao fato, e é o juiz que faz retroativamente, não é uma análise ex ante, é uma análise ex post, ok? Posterior ao fato, caso concreto, o que realmente aconteceu, ok? E temos para Regis Prado a teoria sintomática, né? Que pune o crime possível da mesma forma que a tentativa, já que existe a periculosidade, não faz essa diferença, entendeu? Não há exclusão da tentativa, de certa forma, porque ambas são tratadas de forma igual por causa da periculosidade. A mesma coisa se fala da teoria subjetiva, que leva em conta o dolo, não faz essa diferenciação, ou seja, o crime possível não seria uma excludente, já que existe o dolo. E Regis Prado ainda cita duas teorias, que seria a teoria da exclusão do tipo, já que o crime possível seria uma exclusão da tipicidade nessa teoria, e tem a teoria do desvalor da ação, que é uma vertente finalista, que vai dizer que se pune o crime possível, porque mesmo não havendo um resultado, há o desvalor da ação. Então, se há o desvalor da ação, então não há exclusão da tipicidade da tentativa, já que já existe o desvalor da ação. Então, pessoal, citei algumas teorias e eu segui o livro de Regis Prado. Eu vou citar de novo. Teoria objetiva pura, teoria objetiva do perigo abstrato, teoria objetiva do perigo concreto, teoria objetivo temperada, que aqui é seguida do nosso código. Tem uma teoria sintomática, a teoria subjetiva, a teoria da exclusão da tipicidade e a teoria do desvalor da ação. Ok? Nosso código segue a teoria objetivo temperada. Faz a diferença entre absolutamente e relativamente. E a análise ex post. Ok? Então, pessoal, podemos trabalhar aqui com algumas súmulas, né? Que é a súmula 567, que fala sobre o sistema de vigilância. Pessoal, o cara furta dentro de um local que há um sistema de vigilância ou de segurança privada. Isso pode gerar crime possível, que essa súmula quis dizer. Não induz necessariamente ao crime possível. Por quê? Porque seguimos a teoria objetiva temperada, que faz análise se foi o meio empregado absolutamente ou relativamente ineficaz, e se também houve, no caso, uma absoluta ou relativa inapropriedade do objeto. Então, se for um caso de ser absolutamente ineficaz o meio empregado, ou absolutamente inapropriado, no caso, havendo um sistema de vigilância, vai haver crime possível. No caso, se for relativo, continua a tipicidade da tentativa. Então, o que essa súmula quis dizer é que, necessariamente, tendo sistema de vigilância e segurança privada, não vai fazer um raciocínio necessário de crime possível. Só a análise concreta, ex post, que vai dizer. Foi esse o raciocínio dessa súmula, pessoal. Ok? Pessoal, temos também a súmula 145 do STF, que vai dizer que o flagrante provocado gera caso de crime possível, já que o agente nunca vai chegar à consumação, já que o provocador já gerou todo um ambiente para evitar a consumação. Muitos doutrinadores colocam esse tema no crime putativo pelo agente provocador, ou crime de experiência. Mas
como também muitos autores colocam como crime possível, o STF citou crime possível, vamos colocar isso como crime possível. Então, flagrante provocado, pessoal, é crime impossível. Cuidado que teve um flagrante esperado, temos o flagrante provocado e o flagrante forjado. O flagrante esperado, pessoal, é quando as autoridades policiais, os agentes policiais souberam da infração penal e eles foram verificar essa ocorrência e esperaram para ver se acontecia e aí pegaram em flagrante. O que é interessante aqui é que não houve obra do agente provocador, o próprio criminoso que fez o crime por si só. Já o flagrante provocado, o agente criou toda uma encenação teatral, induziu o cara a cometer o crime e depois ele mesmo tem todo um cenário para impedir que se chegue à consumação. É por isso que é um crime possível. Jamais o agente ia se consumar esse delito provocado. Ok? E temos o flagrante forjado, quando os próprios agentes de segurança criam para a pessoa o crime e eles mesmos fazem o flagrante. Ou seja, não há nem o esperar da pessoa fazer o que foi induzido como um flagrante provocado. Na verdade, os agentes já colocam a pessoa numa situação de crime e o prendem. Ou seja, não há nenhuma ação voluntária desse sujeito. Ele foi colocado como criminoso de forma forçada. Então, pessoal, não confundir o flagrante provocado com o esperado e o forjado, pessoal. Então, pessoal, é isso sobre crime impossível, ok? Anderson Couto, até a próxima.